Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um Ninguém à Lenda. Capítulo 141. Bem a tempo. Chegamos, Sra. Wells. Bem-vindos, Cal e Oliver. Já faz um tempo desde a última vez que vocês nos visitaram. Apenas alguns dias. Carregando um pouco de carne de porco descongelada e várias bebidas, Cal respondeu a Sra. Wells ao entrar na casa de Jack. Eles já tinham ido ao El Coyote Cojo inúmeras vezes, mas aquela era a primeira vez que visitavam a casa de Jack. Nunca tinham visto antes. Por que só vocês dois? Onde está a Jack? A Sra. Wells olhou para Cal e Oliver entrando, mas não viu seu filho em lugar nenhum. Ele foi buscar alguém. Deve chegar em breve. Mais alguém vem? A Sra. Wells notou sorrisos em seus rostos e pareceu um pouco curiosa, mas não se deteve nisso. Mais importante do que se preocupar com a ausência de convidados era garantir que aqueles dois meninos estivessem bem cuidados. Sente-se, as batatas fritas estão quase prontas. Quer algo para beber? Hoje trouxemos nossas próprias bebidas. Certo, se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Dito isso, a Sra. Wells voltou para a cozinha. As batatas fritas ainda estavam fritando, e ela precisava ficar de olho nelas. Oliver se jogou no sofá da sala de estar, olhando para a decoração enquanto conversava com Cal. Ouvi dizer que a Jack está pensando em se mudar para a garagem em breve. Honestamente, uma garagem não é nem de longe tão aconchegante quanto uma casa de verdade. Talvez ele só queira ficar mais perto do seu transporte. Cal também deu uma olhada na casa. Era simples, mas tinha um ar acolhedor e aconchegante. Ao contrário de Oliver, ele não se sentou, mas caminhou em direção à escada que levava ao segundo andar. Então a Jack desce essas escadas todas as manhãs? Eu gosto desse tipo de planta, onde a escada conecta os dois andares dentro da casa. Sim, depois de morar em um apartamento por tanto tempo, faz sentido apreciar algo diferente. Oliver acariciou a barba por fazer. Dito isso, com o dinheiro que estamos ganhando agora, poderíamos tranquilamente comprar uma cobertura em um arranha-céu com quintal. Talvez até uma com piscina, se nos esforçássemos bastante. O preço seria um pouco salgado, no entanto. Como que? Tipo a Valley View Villa em Inwood. É um duplex em um prédio alto, o que significa que o apartamento ocupa 2 andares inteiros. O aluguel é de cerca de 40 mil edis por mês. Caberia um esquadrão inteiro, 30 pessoas lá dentro, e ainda assim não pareceria apertado. 40 mil por mês, hein? Ao ouvir aquele número, Cal pensou nos 1000 edis que pagava pelo seu atual apartamento no Super Arranha-Céu. A diferença era absurda. Essa quantia cobriria nosso aluguel por 40 meses mais de 3 anos. Por isso eu disse que teríamos que insistir. Oliver contou nos dedos. O aluguel está quase vencendo este mês. Por que não juntamos uma parte e alugamos um lugar juntos? Se levarmos a Jack também, fica mais barato por pessoa, e um lugar maior seria legal, não é? Não, obrigado. Estamos apenas começando a construir nossa reputação. Não vamos gastar dinheiro com luxo agora. Cal não tinha queixa sobre seu apartamento atual. Claro, era menor e menos luxuoso do que a cobertura dos sonhos de Oliver, mas era bom o suficiente para ele. Cal acrescentou, vamos pensar em fazer um upgrade depois que conseguirmos um emprego importante. Além disso, você e a Jack não estão planejando gastar dinheiro com melhorias cibernéticas? A menos que vocês estejam me pedindo um empréstimo, o que eu não me importaria de fazer. Esqueça. Oliver desistiu da cobertura dos seus sonhos num instante. Por mais que gostasse da ideia de viver no luxo, aprimorar o hardware cibernético da equipe para fortalecê-la era muito mais importante. Sandevistan, é isso que eu realmente quero. Falta pouco. Estamos perto do período de adaptação que Vic mencionou, e o contato dele deve estar pronto em breve. Imagino que tipo de implante cibernético ele conseguirá para nós. Não tenho grandes expectativas, basta me darem algo da Zetatech e ficarei feliz. Zetatech. Ao ouvir as palavras de Oliver, Cal lembrou-se do que havia lido sobre o Sandevistan da Zetatech. O Sandevistan da Zetatech foi um dos raros modelos projetados para o público em geral. Suas versões mais comuns seguiam uma abordagem minimalista, ou seja, não vinham repletas de funções extras desnecessárias. Se estivermos falando do atualmente popular Zetatech Type 1, ele provavelmente era o mais leve em termos de esforço físico. Não está se sentindo muito confiante? Vai optar pela Zetatech? Eu só não quero acabar como um psicopata cibernético. Jim, em meio à conversa de Cal e Oliver, a campainha tocou. Oliver se levantou, checou o monitor e abriu a porta de braços abertos. Vic, você finalmente conseguiu. Estávamos falando de você agora mesmo. Deixe-me adivinhar. Conversa sobre cibernética de novo? Victor, claramente acostumado com isso, abraçou Oliver casualmente e depois se virou para Cal. Vocês podem passar na minha clínica amanhã, a encomenda já deve ter chegado. Tão cedo, Vic, pensei que precisássemos de um período de adaptação. Cal ficou um pouco surpreso. Amanhã é só para dar uma olhada no equipamento, não para instalá-lo imediatamente. Vocês precisam ver o que está disponível primeiro. E mesmo se eu dissesse para vocês esperarem, acham mesmo que conseguiriam se conter depois de verem? Um período de adaptação seguro seria de mais 2 ou 3 dias, mas vocês estão todos bem. Contanto que eu verifique se há alguma reação de rejeição grave, vocês só precisarão ter cuidado depois. Ao ouvir a explicação de Vic, o rosto de Oliver se iluminou de entusiasmo. Então, Vic, é melhor você comer bem esta noite. Não queremos que você desmaie durante a cirurgia. Para com isso, garoto. É melhor você não me entupir tanto que eu comece a soluçar enquanto seguro o bisturi.
Ora, o que comermos hoje à noite será digerido amanhã. De jeito nenhum isso acontece. Eu não tenho estômagos como o seu. Victor deu uma risadinha ao notar a senhora Wells espiando da cozinha, curiosa sobre o novo hóspede. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça. Graças a Jack, a senhora Wells e Victor se conheciam há muito tempo, não eram estranhos. Jack não veio com você? A senhora Wells pareceu confusa ao ver Vic chegar sozinho. Quando viu a porta, presumiu que Jack tivesse ido buscá-lo, mas seu filho ainda não estava à vista. Jack, ele está logo atrás de mim. Deve chegar a qualquer momento. Vic olhou para a senhora Wells e esboçou um sorriso que ela não compreendeu muito bem. Como que para confirmar suas palavras, logo após ele ter falado, Jack apareceu à porta. E de pé ao lado dele, a senhora Wells olhou para a menina, que estava um pouco nervosa e segurava o que parecia ser um presente para ela, e sorriu educadamente. Ela não esperava que a convidada que Jack foi buscar pessoalmente fosse ela mesma. Ao relembrar os sorrisos misteriosos de Cal e Oliver antes de entrarem na casa, e agora vendo o sorriso cúmplice de Vic, a senhora Wells finalmente se virou para o filho. Jack não estava olhando para ela. Seus olhos estavam fixos na garota ao seu lado, seu rosto repleto de encorajamento e carinho. Ah, então é assim mesmo. A senhora Wells então se virou para a menina, que apesar do nervosismo, sorria tão radiante quanto o menino ao seu lado. Ela também sorriu. Ao retornar para a cozinha, ela trouxe as batatas fritas recém-preparadas e se virou para o seu novo convidado. Bem-vinda, Misty. Você chegou na hora certa. Capítulo 142 Cibernética. Bip, você está acordado, Cal? Já estou de pé. Estou escovando os dentes e lavando o rosto. Só um segundo, já estarei pronto. Recém-saído da cama, Cal falou enquanto conferia com Oliver do outro lado da linha. Estamos indo para a casa da Vic agora, certo? Para escolher o equipamento, você precisa ir cedo, é claro. Parece que alguém está ficando impaciente. Abrindo a geladeira, Cal pegou o leite artificial ao qual já estava acostumado e perguntou: você e a Jack já tomaram café da manhã? Devemos pegar algo primeiro? Eu e o Jack comemos um arroz com carne de porco requintado que a Mama Wells fez, bem recheado, cara. Aliás, Cal, você não dormiu na casa do Jack ontem à noite? Acordei e o encontrei desmaiado bem do meu lado. Vocês dois beberam demais. Eu não. Depois de deixar Vic e Misha em casa, fui para a minha. Até me despedi antes de ir embora, enquanto vocês dois ainda estavam bebendo. Você apagou? Talvez um pouco. Minha cabeça ainda está doendo muito. Talvez eu precise que o Vic dê uma olhada nisso primeiro. Quer que a gente pegue alguma coisa para você? Sim, me traga uma tigela de jajangmyeon da barraquinha em frente ao meu prédio, sem carne em cubos, só pasta de soja. Ah, e uma lata de chá doce. Você gosta mesmo dessas coisas, né? Tem mais alguma coisa? Não, vou comer no carro. Já desço. Entendi. Cal terminou rapidamente seu leite sintético, saiu e foi em direção ao elevador. O corredor parecia exatamente como sempre, alguns membros de gangue encostados nas paredes, outros em pé discutindo, cuspindo para todos os lados com armas em punho. As mesmas luzes de neon, os mesmos anúncios piscantes. Cal entrou no elevador. Night City, continua sendo a mesma Night City. Nada diferente de um mês atrás quando ele chegou. Assim que desceu as escadas, entrou no carro, Oliver ao volante, como sempre. Pegando a comida que Jack lhe ofereceu, começou a comer enquanto ouvia a conversa deles. Qual é a sua escolha de implante cibernético, Jack? Estou pensando em adquirir um Zetatech Sandevistan. Provavelmente um Biodini Berserk. Eles têm os melhores do mercado atualmente. Mas o Vic mencionou que talvez conseguisse umas coisas de nível corporativo para a gente. Você não está esperando algo ainda melhor? Tecnologia de nível corporativo é tecnologia de nível corporativo, mas Vic nunca disse para qual empresa seu contato trabalha. Algumas corporações nem sequer desenvolvem tecnologia Berserk ou Sandevistan. Não podemos esperar que o contato dele tenha tudo disponível para nós. Verdadeiro. Oliver assentiu com a cabeça, mas de repente se lembrou de algo. Ah, Cal, a Blanca não disse que depois que derrubássemos aqueles pilotos novatos da ACPA e a equipe dela garantisse a segurança daquele departamento, ela usaria sua autorização para nos conseguir 2 equipamentos de nível militar? Sim, ela fez. Mas não faz muito tempo que os ACPAs começaram a aparecer nas ruas. Esses caras ainda estão fora de Night City. Quanto a empregos de longo prazo, quem sabe quanto tempo isso vai durar? Cal sorveu o último pedaço de macarrão. Será que Sandevista e Berserk da Militech são realmente tão impressionantes assim? Você costumava andar com a 6TH Street, não acha que sabe mais do que eu? Sim, mas naquela época eu era tão pobre que nem conseguia sonhar com implantes cibernéticos de última geração. Sim, Cal pensou por um instante antes de dizer. Pelo que me lembro, o único modelo Militech Berserk disponível no mercado é o Militech Berserk MK. Ouvi dizer que é uma obra-prima da nanotecnologia. Suas capacidades de regeneração e recuperação superam em muito as de qualquer outro Berserk. Jack não resistiu e perguntou, está à venda? Então você pode realmente comprá-lo? É um daqueles casos em que existe, mas não existe ponto. Cal explicou o significado da frase. Basicamente, existe demanda, uma demanda enorme, mas você não consegue comprar. Eles anunciam como um produto comercial, mas na verdade é só uma jogada de marketing para exibir a tecnologia deles. Mesmo que você acampe para fazer um pedido, não vai conseguir. Esse tipo de equipamento não é para quem não é da área. Deixe-me adivinhar.
Quer esse implante cibernético incrível? Junte-se à nossa corporação. Jack captou o subtexto. Não seria surpresa. Alguns mercenários solos são atraídos apenas pelo equipamento cromado de alta qualidade. É uma das maneiras pelas quais as corporações recrutam talentos. Afinal, se você não exibir seu melhor equipamento, quem vai saber que você está em vantagem? Cal continuou. E depois temos o Militech Peregrine Sandevista MK-V. Os falcões peregrinos costumavam ser os animais mais rápidos da Terra e, como o próprio nome indica, este Sandevista está anos-luz à frente do modelo médio em termos de velocidade. Antes era como o Berserk MK-V super exclusivo, distribuído apenas para os agentes de elite da Militech. Mas recentemente vi algumas notícias dizendo que eles estão planejando produzi-lo em massa e vendê-lo para consumidores comuns. Não faço ideia se isso é verdade ou não. Provavelmente legítimo. Jack acrescentou. Lembra daquele ex-tenente da Militech que eliminamos? Ele estava operando um Sandevistan experimental da Militech. Meu palpite é que a Militech fez um avanço na tecnologia Sandevistan. Então agora eles podem se dar ao luxo de vender o que antes era inestimável. Fiquem com o melhor para si e vendam as sobras. Faz todo sentido. Oliver assentiu com a cabeça. Se não encontrarmos nada de bom hoje, podemos sempre contar com o implante cibernético de nível corporativo prometido por Blanca, assim que terminarmos o trabalho dela. É bem, a Militech não é exatamente conhecida por seus implantes neurais, então não estou esperando muito. De qualquer forma, se a coleta de hoje for ruim, podemos esperar. Daqui a um mês ou dois, tudo isso vai passar e aí aceitamos o trabalho. As pessoas esquecem as notícias muito rápido. Assim que Cal terminou de falar, eles chegaram à clínica de Vic, que fica a uma curta distância do mega prédio. Eles saíram do carro, travaram o sistema de segurança, passaram pela loja Miches Esotérica e Tarot e cumprimentaram Mish antes de entrar na clínica. Vic já os estava esperando. Muito bem, venha dar uma olhada. Com isso ele girou o monitor, exibindo o que estava na tela. Capítulo 143. Mais atualizações de cibernética. Isto é, equipamento Zetatech? Oliver olhou fixamente para a lista de implantes cibernéticos disponíveis na tela de Vic, surpreso por ter tido sorte. Vic havia conseguido colocar as mãos em equipamentos da Zetatech, exatamente o que Oliver queria. Tenho alguns contatos, disse Vic casualmente, claramente sem intenção de dar mais detalhes. Ele apontou para a tela. Isso é tudo que consegui. As melhores coisas estão no final, você pode rolar a página para baixo e conferir. Ah, e nada disso está aqui. É tudo pagamento e entrega com uma só mão. Assim que você pagar, o fornecedor enviará por drone. Entendi, Vic. Já lidei com transações corporativas desse tipo antes. Oliver assentiu. A maior parte de sua experiência vinha de observar seu pai e a gangue da Sexta Rua extorquindo fornecedores, mas ele conhecia bem o funcionamento das coisas. O financiamento militar que costumavam receber da Militech vinha por meio de drones carregando dinheiro e implantes cibernéticos. Isso não era novidade. Sentindo-se sortudo por ter sido selecionado, Oliver coçou a cabeça e olhou para Cara e Jack. Acho que dei sorte desta vez. As conexões do Vic não vão a lugar nenhum. Não é bem sorte. É assim que as coisas funcionam, disse Jack com desdém. Além disso, a linha Berserk da Zetatech é sólida. Já estava na minha lista de possíveis escolhas. Dito isso, Jack e Oliver percorreram a lista na tela de Vic e rapidamente encontraram o que queriam. Zetatech Sandevista MK. Terceira, vou levar essa. Perfeitamente industrializada, produzida em massa e a melhor amiga de um soldado, declarou Oliver. Carter ergueu uma sobrancelha. Os Sandevistans eram cibernéticos raros, sem dúvida, mas esse modelo em particular não era impossível de encontrar. Diante da chance de pegar algo de um estoque interno da corporação, Oliver realmente ia usar isso? Por que escolher este? Você pode comprá-lo lá fora. Cara fez sua pergunta, e a resposta de Oliver foi direta. É a minha primeira vez. Preciso testar meus limites antes de me comprometer totalmente. Comprar algo muito sofisticado logo de cara pode ser demais para mim. Além disso, veja a diferença de preço. O preço no mercado externo é quase o dobro do preço interno. Se eu puder conseguir mais barato, por que não? Justo. Raciocínio sólido. Oliver já tinha feito a sua escolha. Zetatech Sandevista MK. Terceira. A escolha de Jack foi igualmente simples. Zetatech Berserk MK. Quarta. Um dos melhores modelos Berserk disponíveis no mercado, apenas o MK-V era superior. Quanto ao motivo de ele não ter optado pelo MK-V, primeiro, porque mesmo dentro da Zetatech, eram equipamentos de primeira linha, difíceis de encontrar. Segundo, bem, a Zetatech era conhecida por duas coisas, produtos sólidos e preços exorbitantes. Sendo uma das unidades Berserk mais caras disponíveis, Jack simplesmente não tinha dinheiro para comprá-la. Ele teria que pedir dinheiro emprestado a Car, e embora pedir emprestado não fosse um problema, gastar tantos edis em uma instalação inédita era extremamente arriscado. Zetatech Sandevista MK. Terceira, Zetatech Berserk MK. Quarta, ótimas escolhas, comentou Carl, observando seus dois amigos fazerem suas seleções. Ele não podia negar que se sentia um pouco excluído. A Zetatech era uma empresa menor em comparação com a Arasaka e a Militech. Ela prosperava em nichos de mercado em vez de competição direta, o que significava que não investia muito em processadores neurais. Em outras palavras, nem mesmo seu fornecimento interno possuía hardware neural de ponta.
Mas Vic era Vic. De jeito nenhum ele deixaria Carol sair de mãos vazias. Ele sabia que Oliver e Jack estavam de olho nos módulos Sandevistans e Berserk há algum tempo, mas também sabia que Carol sempre quisera um processador neural melhor. Vic tossiu. Os três ainda estavam concentrados na tela quando ele caminhou até um canto de sua clínica, abriu uma unidade de armazenamento refrigerado e retirou uma caixa lacrada de dentro. Então, segurando-o cuidadosamente nos braços, ele se virou novamente para eles. Carl olhou de relance. Vic, você está ficando doente? Ao ouvir o som, Carl se virou imediatamente e viu Vic sorrindo, segurando uma caixa lacrada nas mãos. Vic, o que é isso? Trouxe uma coisa para você. Só não se esqueça de pagar, eu já cobri o custo antecipadamente. Ao ouvirem isso, Oliver e Jack também se viraram para olhar, enquanto Carl já havia entendido tudo. Seu rosto se iluminou de expectativa. Vic, não me diga. Isso mesmo. Um módulo de atualização. Por acaso eu entendo um pouco disso, então acho que consigo atualizar seu processador neural Arasaka MK. Terceira para um MK. Quarta. É possível atualizar diretamente para a versão MK. Quarta. Sem problemas de compatibilidade? Alguns sistemas cibernéticos podem apresentar problemas e, claro, as empresas adoram proteger seus equipamentos com criptografia proprietária. Mas o chip de atualização necessário para passar do Arasaka MK. Terceira para o MK. Quarta não é difícil de encontrar, então, você sabe. Vic. Foi uma verdadeira surpresa, e Carl sabia exatamente o que Vic queria dizer com não era difícil de encontrar. Na realidade, conseguir um chip de atualização com as funcionalidades do modelo mais recente era um pesadelo. As empresas queriam que as pessoas comprassem os modelos novos diretamente, e não que atualizassem os antigos. Não havia a menor chance de Vic conseguir isso sem se esforçar ao máximo. Ele não tinha dito uma palavra sobre isso antes, claramente planejando dar uma surpresa a Carl. Carl ficou tão comovido que após uma longa pausa, a única coisa que conseguiu dizer foi a resposta mais básica e sincera. Obrigado. Além disso, ele não tinha ideia do que mais dizer. Considere isso como pagamento por você ter me ajudado a lidar com aqueles bandidos. Ah, e não me olhe assim, agradecido. Você ainda tem que pagar. Nem um centavo a menos. Vic deu uma risadinha, dispensando-o com um gesto de mão antes de se sentar em uma cadeira próxima. Então, ele se virou para Jack e Oliver. Vocês já terminaram de catar? Se sim, preciso me preparar para uma cirurgia. Saiam da frente. Vamos mover o computador para lá. Agora você faz o que tem que fazer, Vic. Oliver levantou-se imediatamente, pegando o monitor enquanto ele e Jack se afastavam. Cuidado com isso. Vocês dois agem como dois desastrados. Balançando a cabeça, Vic arrastou sua cadeira até a bancada, pegou alguns equipamentos e se virou para Cara. Você quer começar agora? Com certeza. Sem hesitar, Cara deitou-se de costas na mesa de operação. Não se preocupe. Trata-se apenas de uma atualização de software e alguns pequenos aprimoramentos, não vai demorar muito. Como de costume, Vic primeiro o tranquilizou e depois abriu a maleta. Dentro da caixa estavam um chip de atualização e uma dose preparada de anestésicos. Muito bem, vamos começar. Capítulo 144. Hora de ir para o além. Quebrou de novo, é? Essa foi a primeira coisa que Oliver disse ao descer da mesa de operação, com os implantes cibernéticos recém-instalados. Sim, estamos completamente falidos. Jack, que já havia terminado a instalação, assentiu com a cabeça em concordância. Essa rodada de atualizações de cibersegurança consumiu quase todos os seus fundos. O dinheiro corre como água. Carl olhou fixamente para o saldo de sua conta. Restava apenas 1 milhão de EDIs. Ele havia acumulado uma quantia considerável de 1,09 milhão e, em seguida, gastou imediatamente uma grande parte desse valor na atualização de seu processador neural. Carl ainda tinha algum dinheiro. Mas e a equipe? Estava falida. Bem, nós atravessamos os redemoinhos muito rapidamente. Oliver inalou uma dose de estabilizadores que Vic lhe entregou e suspirou. Eu gastei uma fortuna no meu Necomata. O Jack comprou uma bicicleta e, Carl, você não só fez um upgrade no seu Cyberdeck como também comprou aquele fio monomolecular de alta qualidade. Que parte disso parece acessível? Agora eu entendo por que tantos mercenários continuam usando implantes cibernéticos baratos, mesmo depois de anos nas ruas. Carl lembrou-se da equipe de Mann e do esquadrão de Brown. Ambos operavam há muito mais tempo que sua própria equipe, mas seus equipamentos não eram muito melhores. Até mesmo Mann só conseguiu atualizar seu sistema de lançamento de projéteis após o último trabalho. Isso realmente colocou as coisas em perspectiva. Agora entendo por que tantos mercenários usam implantes cibernéticos de segunda mão, mesmo sabendo o quão arriscado isso é. Essas coisas são caríssimas. Ao ouvir isso, Jack deu uma risadinha. Então, o que você está dizendo é que nosso elenco já está acima da média. Com certeza estamos um nível acima. Oliver terminou de inalar os estabilizadores, flexionando os membros enquanto falava. Cara, eu me sinto poderoso. Já se sentindo convencido? Carl olhou para Oliver com curiosidade. Como você está se sentindo? Está aguentando bem? Ainda não testei. Só um segundo. Oliver se virou para Jack. Jack, estou prestes a ficar atrás de você. E com isso, ele ativou seu Sandevistan. O tempo pareceu desacelerar drasticamente. Oliver levou um momento para absorver completamente a sensação antes de se mover. Seu corpo deixou um rastro de imagens residuais no tempo desacelerado, percorrendo o espaço em direção a Jack.
mas Jack já estava se virando para encará-lo. Com seu sistema Berserk, o reforço de reflexos naturais de Jack recebeu uma grande melhoria. Seus aprimoramentos na regulação hormonal permitiram que ele ativasse parcialmente a dilatação do tempo à vontade. Ao mesmo tempo, Kara deu um passo à frente, com movimentos igualmente rápidos. Oliver e Carla estenderam a mão em direção a Jack. Para Vic, que observava de fora, os três simplesmente desapareceram de seus lugares. Então, de repente, Jack se virou e as mãos de todos se encontraram no meio. Uau! Acertei em cheio! Oliver soltou um grito de comemoração, e então olhou 2 vezes para Kara. Espere. Kara, como diabos você está conseguindo acompanhar a gente agora? Como posso explicar isso? Kara pensou por um segundo antes de responder. Pode-se dizer que agora consigo ajustar manualmente meus próprios hormônios, impulsos nervosos e atividade sináptica à vontade. Então, basicamente, seu corpo inteiro parece um implante cibernético agora? E você consegue controlá-lo dessa forma? Mais ou menos. É como se eu tivesse me transformado em um sistema totalmente integrado que posso manipular ativamente. Eu entendo os termos médicos, você sabe que eu estudo essas coisas, mas não compreendo totalmente o que você está dizendo. Oliver inclinou a cabeça. Então, em termos simples, não apenas suas reações estão acompanhando o ritmo, mas seus movimentos também? Depende da capacidade de processamento. Se eu estiver usando o poder de processamento do meu Cyberdeck para hackear, não consigo manter o aumento na velocidade de reação por muito tempo, e vice-versa. Parece que seu poder de processamento ainda não é suficiente, né? Ao ouvir a explicação de Kara, Jack percebeu algo. Mesmo com o Arasaka MK.4, o poder de processamento de Kara já começava a parecer insuficiente. Kara, seu corpo é realmente algo fora do comum. Jack não entendeu completamente os detalhes, então se voltou para Vic. Vic, existe alguma explicação médica para isso? Estou neste ramo há anos e nunca vi nada igual. Vic deu de ombros. Se você realmente quer uma resposta, eu diria que é apenas um talento único. Algumas pessoas simplesmente são diferentes. Por mim, tudo bem. Oliver sorriu. Pelo menos agora conseguimos acompanhar uns aos outros. Eu estava um pouco preocupado que o cara pudesse ficar para trás. Sabe, os rapazes não devem ir tão rápido. Kara deu um sorriso irônico, acenando com a mão em sinal de desdém. Mas ele ficou sério quando olhou para Oliver. Como é a sensação em Sandevita? Acha que consegue lidar com isso? Por enquanto, uma ativação parece suficiente. Não tenho ideia de qual seja meu limite real, no entanto. Vamos verificar novamente. A pedido de Vic, Oliver deitou-se novamente na mesa de operação. Após uma rápida análise, Vic assentiu com a cabeça. Sem sinais de desincronização nervosa. Sem colapso estrutural. Sem derretimento ou fusão também. É possível que o Sandevistan da Zetatech seja apenas um modelo bem otimizado que não sobrecarrega tanto o corpo. Ou talvez você simplesmente tenha nascido para isso. De qualquer forma, seu corpo está lidando muito bem com a situação. Ao ouvir isso, Oliver abriu um sorriso de orelha a orelha. Com certeza, eu sou diferente. Não fique convencido demais, garoto. Vic o interrompeu. Mesmo que esteja sendo bem tolerado, o Sandevista ainda representa uma carga significativa para o corpo. Mantenha um número de ativações abaixo de 4 por dia. Mais do que isso pode começar a causar problemas. E verifique a dosagem do seu imunossupressor. Vic entregou a Oliver uma receita médica. Aqui está o seu também, Jack. Levem juntos. Os sintomas de rejeição são raros, mas podem acontecer. Vocês têm sorte, os seus são bem leves, então vocês só precisarão tomar esses remédios por um curto período. Assim que seu corpo se adaptar completamente, você poderá parar de tomá-los. Mas atenção, nada de novos softwares cibernéticos até que esse período de adaptação termine. Se você colocar novos implantes enquanto seu corpo ainda está se adaptando, você vai acabar morrendo nas ruas. Entendido, Vic? Sabemos que você só está flexibilizando as regras para nós desta vez. Oliver, por ter formação médica, não tinha intenção alguma de ignorar as ordens de Vic. Além disso, ele estava sem dinheiro e não tinha verba para mais melhorias de qualquer forma. Vic já havia preparado os imunossupressores e os deixado de lado, prontos para serem buscados quando partissem. Agora que isso está resolvido, precisamos encontrar trabalho. Com Oliver e Jack confirmados como estando em boas condições, Kara mudou o foco. O único problema é, onde vamos encontrar um emprego? Os intermediários geralmente entravam em contato com os mercenários quando tinham um trabalho adequado. Se ninguém ligasse, significava que ou os trabalhos não eram adequados para eles, ou a reputação deles era alta demais para as migalhas disponíveis no momento. Mas, estando sem dinheiro, esperar não era uma opção. Enquanto discutiam se deveriam dar uma passada no Devo Wounded Coyote e conseguir alguns shows rápidos, outra ideia lhes veio à mente. Um lugar onde os empregos eram maiores e a remuneração era melhor. Chegou a hora de partir para a vida após a morte. Capítulo 145, O emprego e os olhos azuis. Nos encontramos novamente. Eu adoro a vida após a morte. Jack, esta não é a sua primeira vez aqui. É mesmo tão emocionante assim? Você não entende, Cal. Cada vez que viemos aqui, é uma nova vida. Por que mais se chamaria a vida após a morte? Na entrada do Afterlife, o segurança, Emmerich Bronson, observou a equipe de Cal se aproximar. Ele não disse uma palavra, simplesmente dando um passo para o lado para deixá-los passar. Boa noite, Emmerich. Quando Cal viu Emmerich, parou de conversar com Jack e cumprimentou o segurança com genuíno entusiasmo.
Boa noite, Kaká. Emerich assentiu com a cabeça e estendeu a mão para empurrar a porta do bar. Imediatamente a luz verde familiar se espalhou, lançando um brilho fantasmagórico sobre os três. Ainda sinto aquela estranha aura de vida após a morte. Balançando a cabeça, Cal entrou no bar e sentou-se no balcão ao lado de Oliver e Jack. Claire, a bartender do Afterlife, notou os três e se aproximou com um sorriso amigável. O que posso servir para vocês esta noite? Apenas 3 refrigerantes. Nada de bebida alcoólica hoje. Jack respondeu, e Claire, ao ouvir que eles não estavam bebendo, franziu ligeiramente a testa antes de lhes dar um sorriso cúmplice. Procura emprego? Não dá para ficar bêbado enquanto se espera por um show. Quer que eu espalhe a notícia? Com a sua reputação, não faltam pessoas que adorariam te contratar, mas não tem como entrar em contato. Aposto que alguém vai te procurar em breve. Vou preparar os refrigerantes. Gelo? Sim, faça-nos um favor e avise-os que estamos abertos. 3 refrigerantes com gelo. Entendi, só um segundo. Dito isso, Claire se virou para preparar as bebidas. Quer pedir alguma coisa para comer? Só beber água parece meio sem graça. Jack se virou para Cal, apenas para ser recebido com uma revirada de olhos dramática. É mesmo? Eu já conferi da última vez. Este lugar não tem nada decente para comer. Só porcaria de máquina de venda automática. Se eu tiver que comer essa porcaria, prefiro morrer de fome. Cara, você continua exigente como sempre. Se você fosse dono de uma fábrica da All Foods, aposto que eu nunca precisaria me preocupar em encontrar alguma surpresa esquisita na minha refeição. Me poupe. Mesmo se eu fosse o responsável pela All Foods, ainda assim não comeria essa porcaria. Enquanto a equipe de Cal continuava sua conversa descontraída, o tempo passou rápido. Claire ia e vinha, trazendo refrigerantes para eles. Quando Oliver começou a sentir vontade de ir ao banheiro, alguém se aproximou. Pelo jeito de se vestir, o cara parecia apenas mais um executivo de terno e gravata. Ele não perdeu tempo com conversa fiada, simplesmente caminhou até eles, disse uma única frase e colocou um pequeno bilhete na frente deles. Este é o número de contato de um senhor que reservou um serviço com vocês com antecedência. Após transmitir a mensagem, o executivo saiu sem dizer mais nada. Cal olhou para o bilhete, refletindo sobre o significado por trás de suas palavras. Reservou um emprego com antecedência? Quem faria uma coisa dessas? Enquanto pensava nisso, uma imagem repentinamente lhe passou pela mente. Um homem de meia-idade com olhos cibernéticos que brilham em um azul intenso. Assim que você concluir esta missão, entrarei em contato imediatamente. Aquele homem misterioso de olhos azuis que abordou Cal e sua equipe no Wild Wolf Bar, sabendo imediatamente que eles estavam trabalhando em um projeto da Militech investigando o Titã Adamantino, deixou uma impressão duradoura em Cal. Naquela época, ele se perguntou como o homem planejava contatá-los, visto que não haviam trocado números de telefone. Mas agora parecia que localizá-los não seria nenhum desafio para ele. Jack também se lembrou do homem enigmático de meia-idade, com sua fala peculiar e olhos cibernéticos azuis brilhantes. Ele olhou para o bilhete sobre a mesa e depois para Cal. Então, o que fazemos em relação a esse trabalho? Não temos nada em vista no momento, então podemos verificar primeiro. Se parecer suspeito e não houver entrada, podemos recusar. Esse cara claramente tem informações privilegiadas, mas negócios duvidosos não são exatamente tranquilizadores. Dito isso, Cal pegou o bilhete e descou o número escrito nele. Bip. Quase instantaneamente a chamada foi completada, como se a pessoa do outro lado da linha estivesse esperando a ligação de Cal naquele exato momento. Olá? Você é o cara de antes? Se você está se referindo ao homem de meia-idade com olhos cibernéticos azuis brilhantes que se aproximou de você no Wild Wolf Bar, então sim, esse sou eu. Sim, ele ainda tinha aquele jeito estranho de falar, como se estivesse fazendo uma observação objetiva em vez de manter uma conversa normal. Então, você percebeu que estamos livres agora e quer conversar sobre aquele emprego de longo prazo que você mencionou? Isso mesmo. No entanto, presumo que seu nível de confiança em mim ainda não seja suficiente. Portanto, antes de prosseguirmos, gostaria de estabelecer uma relação de trabalho por meio de uma tarefa menor, uma colaboração preliminar para construir uma base sólida de confiança. Você está parecendo muito com um solucionador de problemas. Como devemos te chamar? E do que se trata esse trabalho? Tomara que ele não seja outro pão duro como Faraday. Enquanto Cal ponderava sobre isso, surgiu uma notificação de transferência de arquivo, juntamente com o pagamento. Pode se referir a mim como achar melhor. O arquivo foi enviado juntamente com o pagamento inicial. Se estiver disposto a aceitar este trabalho para estabelecer confiança, poderá receber o pagamento após analisar os detalhes. Estranhamente formal, mas bastante generoso. Ao ver um pagamento inicial de 6.000 EDs, Cal ficou curioso para saber que tipo de emprego aquele cara estava oferecendo. Posso compartilhar o arquivo com meus colegas de equipe? Laços fortes dentro de uma equipe são o primeiro passo para uma missão bem-sucedida. Acho que isso é um sim? Após avisar Oliver e Jack, Cal encaminhou o arquivo para eles e o abriu ele mesmo. Quase imediatamente algumas frases-chave chamaram sua atenção. Militech. Engenheiro Thomas Stein. Nômades. Sequestro. Um engenheiro da Militech chamado Thomas Stein estava viajando com um comboio de transporte quando foram emboscados por um grupo de nômades chamados Caçadores da Noite nas Terras Baldias. Todo o comboio foi aniquilado exceto Stein, que foi feito refém. O sinal de seu biomonitor havia desaparecido, e o homem de olhos azuis queria que a equipe de Cal rastreasse os nômades e o resgatasse.
Um funcionário da Militech. Isso significa que esse homem de olhos azuis é da Militech? Isso explicaria como ele sabia sobre o trabalho com o Titã Adamantino e por que os abordou tão logo concluíram. Se ele fosse um informante, naturalmente teria acesso a esse tipo de informação. Mas, algo parecia estranho. De volta ao Wild Wolf Bar, quando Cal conversou com ele, sua atitude em relação a Arasaka e a Militech era de indiferença distante. Como se não tivesse lealdade a nenhum dos lados, como se seus segredos fossem livros abertos para ele. Seu tom tinha aquela neutralidade sinistra, quase como se os estivesse observando de cima. Será que uma empresa assim seria mesmo da Militech? Não fazia sentido. Lidar com assuntos corporativos sempre foi um transtorno. Mas eles tinham suas vantagens. O olhar de Cal fixou-se no valor do pagamento listado nos detalhes da missão. Os empregos financiados por empresas sempre foram generosos. 10, 100 mil, 10 mil, 150 mil redemoinhos. O valor da indenização foi praticamente o mesmo que receberam quando prenderam o ex-tenente James Norris. Capítulo 146, preparando-se para ir às Badlands. Após Cal aceitar o pagamento adiantado e confirmar a disposição deles em assumir a missão, o homem de olhos azuis encerrou a ligação. Então, Cal, tem um plano? Perguntou Oliver. Devemos seguir o procedimento padrão? Que processo? Não conheço as Badlands. Desta vez contamos com você, nosso próprio nativo de Santo Domingo. Como Santo Domingo ficava perto das Badlands, não havia ninguém na equipe que entendesse a região melhor do que Oliver. Ao ouvir as palavras de Cal, Oliver, que já estava acostumado com Cal tomando as decisões da equipe, de repente percebeu seu erro. Ele coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. A culpa é minha. Devo ser um idiota, né? Um cara que praticamente cresceu aqui perguntando essas coisas para um forasteiro. Então, qual é a desses perseguidores da noite? Só mais uma gangue das terras baldias? Você poderia chamá-los de gangue, mas nas Badlands, a maioria dos nômades se refere aos seus grupos como famílias. Os Night Stalkers, bem, se eu tivesse que simplificar, você poderia considerá-los a versão das Badlands da gangue Maelstrom. Redemoinho? Jack, que nutria uma intensa antipatia por Maelstrom, tomou um gole de seu refrigerante antes de debochar. Então, basicamente, mais um bando de psicopatas tarados por cromados que sequestram pessoas? Eles são parecidos, mas não exatamente iguais. Ao contrário da Maelstrom, eles são mais obcecados em modificar seus veículos do que em si mesmos. Pense naqueles caras que são apaixonados por carros, mas multiplique essa obsessão por 10. Você nunca viu as coisas que eles dirigem, cara. Esses carros parecem porcos espinhos mecânicos ambulantes e rangentes. Todo tipo de modificação que você possa imaginar, está tudo lá. Veículos modificados, hein? Jack começou a entender a situação. Então, você está dizendo que os carros deles podem estar equipados com um poder de fogo considerável? Basicamente isso. Eles não são ricos o suficiente para bancar coisas como lançadores de mísseis montados, mas pode apostar que eles têm metralhadoras presas aos seus veículos. Talvez até 1 ou 2 lançadores de granadas. Pelo que me lembro, a gangue da 6th Street teve alguns confrontos com diferentes grupos dos Night Stalkers nas Badlands, alguns foram eliminados facilmente. Outros foram um verdadeiro incômodo por causa do seu poder de fogo. Honestamente, é difícil prever com o que vamos lidar. Espere. Os Caçadores da Noite não fazem todos parte do mesmo grupo? Como diabos existe uma diferença tão grande em seus equipamentos? Cal não estava familiarizado com o funcionamento das coisas nas Badlands, então perguntou. Oliver explicou. Em vez de considerá-los uma gangue unificada, é mais preciso dizer que um grupo de pessoas diferentes se autodenomina Perseguidores da Noite. Supostamente são formados por exilados e párias de várias famílias nômades, então suas origens são muito diversas. Não há liderança central nem organização real. No máximo, trabalham juntos ocasionalmente. Então, uma aliança informal de desajustados e renegados que abandonaram, ou foram expulsos de suas famílias nômades. Cal começou a juntar as peças. Isso significa que mesmo se encontrarmos um grupo de caçadores da noite, não há garantia de que eles saibam alguma coisa sobre quem sequestrou o nosso cara, certo? Exatamente. Oliver assentiu. Este trabalho não será tão fácil quanto parece. Eliminar alguns caçadores da noite? Isso não é problema para nós. Mas encontrar os certos? Esse é o verdadeiro desafio. Então essa é a maneira que aquele cara encontrou para testar nossas habilidades. Cal pensou por um instante antes de fazer a Oliver uma pergunta crucial. Você tem algum contato nas Badlands? Alguém familiarizado com a região? Quem me dera, mas, sinceramente, não contem comigo para isso. Cal se virou para Jack, mas Jack apenas balançou a cabeça. Nem olhe para mim. Eu não sei nada sobre as Badlands. Como nem Oliver nem Jack tinham os contatos certos, não havia a menor chance de Cal, que estava em Night City havia pouco mais de um mês, conhecer alguém. Puxa, ele mal conhecia todos os distritos da cidade ainda. Cal virou seu copo de refrigerante de uma só vez. Não podemos simplesmente invadir o interior como galinhas sem cabeça. Ser imprudente na cidade é uma coisa, já que vocês conhecem as ruas, mas lá fora, estaremos dirigindo por território desconhecido. Se o carro quebrar, nem saberemos para onde correr. As palavras de Cal foram certeiras, deixando Oliver e Jack momentaneamente em silêncio. A falta de informações foi, sem dúvida, a maior fraqueza da equipe. Felizmente, hoje era o dia de sorte deles. Justo quando os 3 estavam absortos em pensamentos sobre o que fazer a seguir, uma voz familiar soou pelo comunicador do esquadrão.
Ainda estão aí, pessoal? T-Bug. Ao ouvir o tom descontraído e informal de T-Bug, Cal conectou-se ao sistema de comunicação da equipe. Então, você já se decidiu? Claro, um dia é mais do que suficiente para eu pensar bem sobre tudo. Considerem-se com sorte. Vocês estão prestes a ter o melhor Netrunner de Night City protegendo suas costas. Bem-vindo, a bordo. Oliver concordou. Posso te fazer um elogio? De todos os Netrunners que eu já vi, nenhum chega perto de você. Estou bem ciente das minhas próprias habilidades, respondeu T-Bug com desenvoltura e um toque de divertimento. Mas não recusaria um pouco de elogio extra. Você entrou na hora certa, garota. Jack entrou na conversa e do outro lado da linha T-Bug ergueu uma sobrancelha. Entrou na hora certa? Isso significa que, enquanto ela se perguntava se a equipe já havia conseguido um emprego, uma notificação de transferência apareceu em seu dispositivo, 15.000 edris de cal. O que é isto? Adiantamento, 6.000 para cada um. Já enviei os detalhes do contrato, dê uma olhada rápida. O pagamento total por este trabalho é de 150.000. Caramba, isso sim é generosidade. T-Bug não hesitou em aceitar o dinheiro. Ela dedicou 1 minuto para analisar rapidamente os detalhes do trabalho. Um engenheiro da Militech foi sequestrado e um cliente anônimo quer que o resgatemos. Os responsáveis são os Night Stalkers. T-Bug deu uma risadinha. Suponho que vocês estejam com pouca informação sobre as Badlands. Descobriu tudo de primeira, hein? Cal deu um sorriso irônico. Então, tem alguma ideia, T-Bug? É difícil guardar segredos das grandes empresas. E além delas, quem conhece as ruas melhor do que os intermediários e os mafiosos? T-Bug explicou. Só um segundo. Estou procurando pessoas especializadas em trabalhos nas Badlands. Se encontrarmos alguma, podemos pagar para que localizem essa gangue Night Stalker para nós. Afinal, quem é daqui sabe o que faz. Terceirização clássica. Mas Cal teve que admitir, era um plano sólido. Mesmo nos tempos antigos, os generais precisavam de guias locais para se orientarem em terrenos desconhecidos. Por que o trabalho deles deveria ser diferente? Agora entendo por que tantos mercenários se aposentam e se tornam mecânicos. Jack deu uma risadinha. Estamos aqui no Afterlife, e a vampira, uma das lendas vivas de Night City, era mercenária antes de se tornar uma solucionadora de problemas. Deve ser uma sensação ótima passar de receber ordens a Dallas. Se você trabalhar tempo suficiente nessa área, com certeza vai acabar criando uma boa rede de contatos. Então, por que não usá-la, não é? Oliver deu de ombros. Se um dia eu me aposentar, não me importaria de me tornar um solucionador de problemas. Ah, qual é, Oliver? Zombou Jack. Você acha mesmo que se aposentar como faz tudo é tão fácil assim? Seus antigos inimigos apareceriam antes mesmo de você abrir o negócio. E nessa altura, provavelmente já estaríamos velhos demais para segurar uma arma direito, acrescentou com um sorriso. Fale por si mesmo, disse Oliver com um sorriso irônico. Mesmo se eu me aposentar, continuarei acertando tiros na cabeça. Cal balançou a cabeça. Vocês já estão pensando em aposentadoria quando nós nem sequer construímos uma reputação ainda? Em Night City, chegar à aposentadoria já é um milagre. No instante em que Oliver terminou sua frase, a voz de T-Bug interrompeu a comunicação novamente. Dakota Smith, ela é a pessoa mais conhecida por resolver problemas nas Badlands. Cal, eu tenho o contato dela. Vou te enviar agora. Capítulo 147, Dakota Smith. Bic. Olá, é a senhora Dakota Smith? Onde você conseguiu meu número, garoto? Ah, tanto faz, deixa a senhora de lado. Pode me chamar só de Dakota. Agora, me diga quem você é. Dakota Smith atendeu a chamada, um pouco surpresa. Como intermediária, geralmente era ela quem entrava em contato com os mercenários, usando seus Netrunners para obter informações sobre eles quando necessário. Estar do outro lado da linha era uma experiência inédita para ela. Meu nome de usuário no Mercenaries é Kaká. Não sei se você já ouviu falar de mim. Kaká, o mercenário que anda causando alvoroço na cidade ultimamente. Já ouvi falar dele. A reputação de Cal havia se espalhado entre os intermediários, especialmente aqueles que gerenciavam seus próprios territórios. Qualquer intermediário sério pelo menos já tinha ouvido falar dele. Mas só porque conheciam seu nome não significava que entrariam em contato primeiro. Isso se devia às regras territoriais tácitas entre os intermediários. O mercenário geralmente era atendido pelo intermediário da região em que atuava. Somente os intermediários mais imprudentes ignoravam essas fronteiras. Se Kaká estivesse nas Badlands, Dakota naturalmente teria querido integrá-lo à sua rede. Mas até onde ela sabia, Kaká ainda não tinha saído de Night City. Será que a rede de informações dela falhou em rastreá-lo? Curiosa, Dakota perguntou. Então, qual é a sua, Kaká? Você está vindo para as Badlands para resolver alguns dos meus problemas? Se for esse o caso, você é mais do que bem-vinda. Uma mercenária com 100% de sucesso em seus trabalhos e uma reputação impecável? Nenhum faz-tudo recusaria. Ela tinha uma pilha de tarefas difíceis se acumulando. Ter alguém tão competente por perto seria uma bênção. Se você tiver algum trabalho extra que eu possa fazer no caminho, não me importaria. Ainda estou na cidade, mas partirei em breve. Pensei em me apresentar ao melhor intermediário das Badlands antes de chegar, e já que estou aqui, fechar um contrato. Elaborar um contrato? Isso foi interessante. Por hábito, Dakota deu uma tragada no cilindro de oxigênio preso ao seu cinto, uma prática que mantinha há décadas para manter os pensamentos lúcidos. Você quer dizer que está me contratando? Mais ou menos.
Preciso que você rastreie uma equipe. Um grupo de caçadores da noite atacou um comboio corporativo recentemente e precisamos encontrá-los. Então, você trabalha para uma empresa? A pergunta de Dakota foi recebida com silêncio, mas ela entendeu. Aquilo era como uma confirmação. O lendário mercenário Morgan Blackan certa vez escreveu um livro, o Manual do Executor. Nele constavam diretrizes essenciais para o trabalho mercenário, o que fazer e o que não fazer. A maioria dos mercenários mais conhecidos o havia lido e, com o tempo, muitas de suas regras se tornaram padrões da indústria. Uma delas era simples. Nunca divulgue detalhes do seu emprego a terceiros não relacionados. Depois de concluída a missão, claro, você podia se gabar o quanto quisesse, até mesmo de quantos pelos nas pernas do seu alvo estavam visíveis pela mira. Mas durante o trabalho, o mercenário de verdade nunca falava. Cal, prezando sua reputação como mercenário, não revelou detalhes, mas pessoas inteligentes perceberam o que estava por trás das entrelinhas. Dakota Smith não insistiu no assunto. Em vez disso, concentrou-se na questão mais importante. Quanto você está oferecendo? O preço determinava a qualidade dos mercenários que você podia contratar. Todo intermediário sabia exatamente quanto dinheiro era necessário para garantir um certo nível de talento. Todo intermediário também fantasiava em contratar mercenários de primeira linha por apenas alguns milhares de edis. Mas, no fim das contas, isso era apenas um desejo. Cal entendia do negócio. Ele conhecia as regras. Então, ele deu um valor razoável de imediato. 30.000 edis. Posso pagar 10.000 adiantado como sinal. Antes de ligar para Dakota, Cal já havia discutido o pagamento com sua equipe através das comunicações do esquadrão. Como líder da equipe, ele arcaria com o custo antecipadamente e o deduziria do pagamento total posteriormente. O cliente já o pagaria diretamente de qualquer forma, então isso economizou uma transação extra para todos. 30.000, hein? A voz de Dakota suavizou-se ligeiramente, e havia até um toque de divertimento nela. Essa não é uma quantia pequena para as Badlands. Então, que tipo de mercenário você poderia contratar para 30.000 redemoinhos? Com 60.000, o padre poderia ter contratado a equipe de Cal para um show. Com 30.000, Vacaco conseguiu contratá-los para o primeiro trabalho juntos. Em outras palavras, bastava contratar uma equipe de mercenários do calibre de Cal, pelo menos nas Badlands. É claro que a comparação não era perfeita. Quando trabalhavam para o sacerdote ou para Vacaco, consideravam esses trabalhos bicos. Normalmente, o preço seria mais alto, mas outros fatores reduziam o custo, como favores devidos ou a presença de um netruner para ajudar. 30.000 não te dariam uma equipe como a do Cal nas Badlands. Mas considerando quão quebrados a maioria dos mercenários por aqui estavam, essa grana com certeza daria para contratar alguém do nível do Badlands Man ou do Badlands Brown. O tipo de mercenário com respeito suficiente nas ruas para beber no Afterlife. A maioria dos mercenários nas Badlands mataria por essa grana. Só preciso pensar em quem é o certo para o trabalho. Enquanto Dakota ponderava suas opções, ela sabia de uma coisa com certeza. As Badlands eram um lugar difícil para se viver. A maioria dos mercenários que operavam ali não morava no deserto. Eles ficavam mais perto de Santo Domingo e só aceitavam trabalhos nos arredores. Esses caras davam conta de tarefas simples, mas rastrear os Night Stalkers? Nem pensar. Para isso, ela precisava de alguém com experiência real. E isso lhe deu uma ideia. Encontrar os caçadores da noite não significava necessariamente contratar mercenários. Os clãs nômades das Terras Ermas seriam uma escolha igualmente boa. Dakota tinha um profundo conhecimento dos clãs locais. Em particular, veio à sua mente, os Bakers. Os Bakers estavam em conflito interno. Após a morte de seu antigo líder, nenhum sucessor conseguiu se manter no poder por mais de 2 anos. O clã estava sem rumo e à beira da fragmentação. Recentemente, alguns membros do clã Baker chegaram a negociar com a infame Nação Serpente para grande desgosto da geração mais jovem. Vários deles buscavam ativamente conexões externas, na esperança de mudar o rumo do clã. Por uma feliz coincidência, um grupo desses Bakers vinha operando perto de Night City nos últimos meses. E pelo que Dakota sabia, eles estavam desesperados por dinheiro. Eles podem estar interessados nessa vaga. Capítulo 148. Emboscada ao comboio. 7 horas da manhã, Badlands. Uma caminhonete, Thornton Makina Larimore, cruzava o terreno desolado. Detesto todos os veículos de 2 lugares. Mais uma vez espremido entre o banco do passageiro e o do motorista, Carly expressou sua sincera queixa. Por que temos que dirigir esses malditos carros de 2 lugares? Pare de reclamar, cara, respondeu Oliver em tom calmo, mantendo os olhos na estrada. Nem o Quads nem o Era que temos foram modificados para enfrentar as tempestades de areia das Badlands. Esta caminhonete é a nossa melhor opção, então simplesmente aguente. Suspirar. Caro soltou um longo suspiro, mas sabia que Oliver tinha razão. Comparada a Quads e a Era, a Thornton Makina Larimore, projetada para transporte de carga, viagens de longa distância e extrema durabilidade, era de fato a escolha mais adequada. Veja pelo lado bom, cara, interrompeu Jack, mantendo a mão na porta da caminhonete sem fechá-la completamente. Pelo menos com esta caminhonete, mesmo que nos percamos nas Badlands, temos 20 galões de água, cerca de 76 litros, na carroceria. Sobreviveríamos por dias. Veja o lado bom. Por que diabo se perder é a premissa inicial. Apesar das suas queixas, Cara não estava propriamente chateado com a carrinha em si, mas sim com o seu design de 2 lugares.
Primeiro, porque era claramente o melhor veículo para aquele tipo de terreno. E segundo, porque o veterano do além, o mercenário que frequentava o bar do lobo, o havia emprestado a eles por pura generosidade. O cara até fez questão de reforçá-lo com proteção para terrenos acidentados. Se ele estava disposto a confiar a ele seu precioso veículo, seria uma tremenda falta de educação reclamar. O vento uivava enquanto carregava areia, batendo contra as janelas com um som áspero e arranhado. Ouvindo isso, Jack trouxe à tona outro assunto. Sabe, quando passamos por Santo Domingo, eu realmente achei que íamos entrar em conflito com aqueles caras da 6th Street. Jack estava se referindo ao tenso impasse que havia ocorrido cerca de 2 horas antes. Devido ao seu passado com a gangue, Oliver havia sido expulso da 6th Street e proibido de retornar a Santo Domingo. Mas para chegar às Badlands, a rota mais rápida a partir de Watson passava diretamente por Santo Domingo. Inicialmente, Oliver planejava simplesmente passar despercebido, imaginando que assim evitaria problemas. Mas quando ele dirigiu a caminhonete por Santo Domingo, alguns membros da 6th Street o reconheceram. Em poucos minutos, mais de 20 membros armados de gangues o cercaram. A tensão aumentou à medida que eles sacavam suas armas. Jack já havia sacado a sua, pronto para a luta. Pelo jeito que as coisas pareciam, eu ia atirar primeiro, admitiu Jack. Não há necessidade de pressa, disse Carol, ainda relaxado apesar de ter estado entre Oliver e Jack mais cedo. Eles não teriam ousado puxar o gatilho. É verdade. Jack sorriu ao ver a confiança de Carol. 20 caras? Eles realmente acharam que isso seria suficiente para derrubar Oliver? Estou começando a achar que, em vez de tentarem matar o Oliver, eles estavam morrendo de medo da chegada de vocês dois. A voz de T-Bug crepitou pelo comunicador. Pelo que vi nas câmeras, metade deles estava tremendo quando se reuniram ao redor. Honestamente, parecia menos que eles estavam te ameaçando e mais que estavam apavorados com a possibilidade de você ter vindo para matá-los. Quando me expulsaram da Rua 6, eles se acharam os donos da verdade, falando um monte de besteira sobre como nem meu pai ou minha irmã poderiam me salvar. Se eu voltasse, murmurou Oliver. Olhando para eles agora, a 6th Street realmente perdeu o charme. No centro do conflito anterior, Oliver não parecia ter nenhuma emoção forte sobre a situação. Ele simplesmente balançou a cabeça em leve decepção. Eu realmente vi o cara que estava gritando mais alto quando me expulsaram da 6th Street. Eu planejava acabar com ele primeiro se tentassem alguma coisa. Mas aquele desgraçado passou o tempo todo escondido nos fundos, com medo até de dizer uma palavra. E eu aqui, ainda guardando o rancor de alguém assim? Sério, que piada. Querer continuar vivo não é crime. Cara respondeu calmamente. Cada um tem seu próprio jeito de viver. Talvez. Oliver resmungou algo, mas então, ao longe, uma enorme nuvem de poeira começou a se levantar, aproximando-se rapidamente deles. É isso. Jack estreitou os olhos para a nuvem de poeira, pensando imediatamente no pior. Tempestade de areia? Não, são marcas de pneus, um comboio vindo em nossa direção. Oliver, mais familiarizado com as Badlands, virou o volante para evitar os veículos que se aproximavam. Talvez estejamos no caminho deles por acaso. Vou tentar ficar longe. Esse era o raciocínio dele, mas, no fundo, Oliver sabia que algo estava errado. Um comboio normal não se dispersaria assim, formaria uma linha reta para facilitar o acompanhamento dos veículos que vêm atrás. Mas isto foi um ataque frontal completo. E pior, eles não estavam recuando. No instante em que Oliver se virou para evitá-los, o comboio ajustou sua trajetória e continuou avançando diretamente em sua direção. Isso confirma, são os X. Olhando pelo retrovisor, Oliver identificou rapidamente os veículos. Thornton Kobe C240 TS, clássicos veículos Nomad. E daí? Nômades procurando encrenca? Jack ouviu o rugido dos motores, seguido por tiros e gritos descontrolados atrás deles. Droga! Podem ser os espectros? Quem sabe? Cara apertou com força sua pistola Liberty. Mas eles já estão atirando em nós. Não adianta fazer perguntas agora. T-Bug, quantos veículos? 6. Seu sinal está fraco aí, então só consigo acessar as câmeras frontais. Não faço ideia dos números delas. Isso já é suficiente. Jack pegou seu Saratoga, chutou a porta e pulou para fora. Berserk ativado. Acelerador sináptico engajado. Na percepção de Jack, o tempo parecia se arrastar lentamente. No ar, ele girou o corpo, apoiou uma das mãos no teto e se impulsionou, dando uma cambalhota para cima do caminhão em um único movimento fluido. Eu cuido da parte de cima. Assim que as palavras saíram de sua boca, Jack se estabilizou, agachando-se sobre o veículo em movimento. Com as duas mãos agarradas ao seu Saratoga, abriu fogo contra o comboio que se aproximava. Então eu cuidarei dos sistemas deles. Carol respondeu, já fechando os olhos e recostando-se na cadeira. T-Bug, preciso de acesso. Já estou trabalhando nisso. À medida que os dados inundavam sua conexão neural, a visão de Carol se alterava, sua consciência mergulhando nos sistemas interconectados dos veículos que o perseguiam. O comboio vinha logo atrás deles. Capítulo 149, Eu sou V. Havia 6 carros no total. Vamos eliminar 2 primeiro. Conforme os dados eram transmitidos com a ajuda de T-Bug, Carl invadiu sem problemas os sistemas de controle dos 2 veículos mais velozes. Se fossem modelos mais antigos, sem sistemas de controle atualizados, invadi-los seria um sonho impossível. Mas por sorte, o grupo que os perseguia, que muito provavelmente eram os Wrights, havia modificado seus veículos drasticamente.
Um Thornton Colby C240T em perfeito estado havia sido transformado em uma máquina de matar repleta de espinhos e armas. Controlá-los? Moleza. Assim que confirmou o controle, Car não hesitou em dar uma ordem. Autodestruição do motor. Tentar jogar uma perseguição em alta velocidade contra um carro com o Netrunner dentro? Esses caras realmente queriam morrer. Bum! A explosão dos motores deixou apenas restos carbonizados dos ocupantes dos dois veículos. A explosão atingiu inclusive alguns dos perseguidores que estavam próximos, um dos quais perdeu o controle e saiu da perseguição. Oliver, agora é a hora. Já estou trabalhando nisso. Jack rugiu do telhado quando Oliver puxou o volante com força. A curva brusca gerou uma força centrífuga tão intensa que Car quase foi arremessado para fora do carro. Mas agora não era a hora de se preocupar com isso. Retirem-nos daqui. Carla abriu os olhos, agarrou Safiri com força e debruçou-se para fora da janela. Com o carro agora de frente para os veículos inimigos, ele não perdeu tempo e abriu fogo. Que venham as explosões, seus desgraçados. Com o piloto automático do carro ativado, Oliver acionou seu Sandevistan. Então, estendendo a mão até o console central entre os bancos do motorista e do passageiro, ele pegou um punhado de granadas. Enquanto o carro zigue-zagueava pelo comboio inimigo, ele puxou os pinos e as jogou pela janela como confete. Bum, 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 bum. Enquanto as explosões ensurdecedoras devastavam os veículos inimigos, Oliver agarrou o volante novamente. Deu uma rápida olhada no retrovisor e mostrou o dedo do meio para os destroços fumegantes deixados para trás. Quer correr comigo? Talvez na sua próxima vida. Você definitivamente está com raiva no trânsito, cara. Jack, ainda na parte de trás, eliminou os sobreviventes que conseguiram abandonar seus veículos destruídos antes de bater no teto com a coronha da arma, sinalizando para Oliver diminuir a velocidade. Então, quem diabos eram aqueles caras? Após dar a volta para avaliar a carnificina, Oliver finalmente fez a pergunta óbvia ao sair do carro. Eles abateram seus perseguidores sem pensar duas vezes, e nem sequer descobriram quem eram. Sei lá. Carol chutou um pedaço quebrado de uma arma que estava no chão. Eles vieram procurando confusão, foram eliminados sem motivo algum, e nem sequer tentaram se render para que pudéssemos interrogá-los. Quer dizer, nós não demos exatamente a eles a chance de se renderem, não é? Jack vasculhou alguns cadáveres crivados de balas e finalmente avistou uma insígnia familiar em suas roupas. Esse símbolo. Droga, eles eram mesmo espectros. O turbilhão das Badlands. Acho que esse ditado não está errado. Quantos psicopatas existem por aqui? Cara balançou a cabeça. Somos apenas um carro. Normalmente nem valeria a pena nos assaltar. Mas eles vieram em peso, nos cercaram com um comboio inteiro. Não entendo. Que diabos eles estavam pensando? Quem se importa? Disse Oliver, ajoelhando-se para saquear os corpos. O que realmente importa é se eles têm algo que vale a pena levar. Após vasculhar vários cadáveres, Oliver não encontrou nada, exceto algumas moedas de euro. 330 redemoinhos? Você está brincando comigo? Esses caras estavam falidos. O que você espera de espectros que mal conseguem sobreviver nas terras ermas? Cara gesticulou em direção aos veículos destruídos. Eles gastaram todo o dinheiro que tinham modificando seus carros, e agora nós os destruímos. Maelstrom e Night City Wrights nas Badlands, um modifica seus corpos, o outro modifica seus carros. De qualquer forma, para nós, ambos são apenas gangues falidas. Oliver balançou a cabeça impotente. Certo, vamos continuar. Como está o contato com Dakota Smith? Ela disse que já providenciou um especialista em viagens para nós. Eles estão esperando em uma cidade abandonada mais adiante. Ela até abriu mão da taxa do intermediário para este trabalho, usou todos os $30 mil para contratar a pessoa certa. Então, quem quer que venha, deve ser realmente competente. As palavras de Cara fizeram Jack erguer uma sobrancelha. Uma intermediária abrindo mão da sua taxa? Parece que ela espera que a gente lhe deva uma depois. Ela não disse isso explicitamente, mas sim, essa é a essência da coisa. Mesmo assim, ela nos fez um grande favor, então temos que reconhecer isso. Contanto que não seja algum trabalho idiota de um cara como Faraday, tudo bem para mim. Criticar Faraday diariamente já era praticamente um ritual para Oliver. Eles não se detiveram muito no assunto, afinal, tinham alguém à espera. Então, depois de finalizarem o que tinham para dizer, voltaram para a estrada. O destino deles não era muito longe. Depois de mais meia hora de viagem, a cidade abandonada surgiu à vista. Cara, qual é a situação do nômade? Recebi uma mensagem. Ele já nos viu nos aproximando. Perguntou se o veículo que se aproximava era o nosso. Ele está cauteloso. Confirmei para ele. Eles estão nos observando do telhado de uma pequena casa perto da entrada da cidade. Eu os localizei. A voz de T-Bug soou. Há 3 pessoas lá em cima. O responsável está descendo agora. Os outros 2 ainda estão no segundo andar. 3 deles, mas apenas um desse para negociar? Enquanto Oliver resmungava consigo mesmo, o veículo parou na entrada da cidade. Cara, sentindo-se um pouco apertado no banco de trás, cutucou Jack para que saísse primeiro antes de sair ele mesmo. Olhando para cima, ele avistou um jovem de cabelos pretos curtos se aproximando à distância. Parece bem jovem. Tem certeza de que ele é confiável? O comentário de Oliver quase fez Carol revirar os olhos. A quem diabos ele estava tentando insinuar? Acho que descobriremos em breve. Como negociador designado, Cara avançou para encontrar o jovem de cabelos negros, enquanto Oliver e Jack permaneceram para trás, de braços cruzados, observando.
Você é o cliente que solicitou este trabalho? O jovem examinou Cara de cima a baixo antes de acrescentar. Você é bem jovem. Tem certeza de que é confiável? Que novato de merda. Essa foi a primeira impressão de Cara. Normalmente, você não fala assim com um cliente, cara a cara. Afastando esse pensamento, Cara estendeu a mão num gesto de boa vontade. Como devo te chamar? Meu nome é Kaká. Kaká? Por algum motivo, o homem de cabelos negros pareceu momentaneamente surpreso. Então, após uma breve pausa, estendeu a mão e apertou a de Cara. Não esperava que você também usasse um pseudônimo de uma só letra. Então, ele disse um nome que fez Cara congelar por um instante. Eu sou V. Capítulo 150. Acampamento dos Espectros. V. Ao ouvir aquele nome, um nome com o qual ele estava mais familiarizado do que qualquer outro, Cara teve que admitir que muitas coisas lhe passaram pela cabeça naquele instante. Ele se lembrou do tempo anterior à sua chegada a este mundo. Era 2018. Ele estava sentado em frente ao computador, assistindo à demonstração do jogo pela quarta vez. Os fones de ouvido vibravam com os comentários do jogo, apresentando-o a este mundo cibernético e futurista. E o personagem daquela demonstração, aquele que ele controlava, se chamava V. Uma única e simples carta. No entanto, era a última coisa de que Cara se lembrava de sua vida passada. Ele abriu os olhos. V estava parado em um prédio enorme, encarando os anúncios iluminados por luzes de neon. Ele abriu os olhos. Carla estava parado em um prédio enorme, olhando fixamente para os anúncios iluminados por luzes de neon. Ambos olhando para Night City lá de cima. Esse é um bom nome. As emoções que invadiam a mente de Carla eram complexas demais para serem expressas em palavras. Mas ele sabia de uma coisa: o jovem à sua frente em um futuro que deveria ter sido, era ele mesmo. Para você também, Kaká. V esboçou um pequeno sorriso. Ele não sabia por quê, mas havia algo naquele cara que simplesmente parecia certo. Mesmo tendo se conhecido há pouco tempo, mesmo tendo trocado apenas nomes falsos, V sentiu uma inesperada sensação de tranquilidade. Era como se algo no fundo dele sussurrasse: este cara é confiável. Era uma sensação rara, algo que ele não sentia há muito tempo, não desde que sua família se desfez. Após a breve troca de nomes, Cara foi direto ao assunto. Estou rastreando um grupo de espectros. Dakota já deveria ter lhe dado os detalhes. São aqueles que atacaram um comboio da Militech recentemente, certo? Sim, já os localizarmos. Basta nos seguir. V gesticulou em direção à casa atrás dele. Nosso carro está estacionado lá atrás. Eficiente. Bip. Uma luz tênue brilhou no olho cibernético de V quando ele notou uma notificação de transação. 15.000 EDs, enviada por Cara. Metade adiantada, o restante na entrega. Tudo bem para você? Vocês realmente pagam adiantamentos para conseguir um emprego? V pareceu genuinamente surpreso. Carla havia subestimado o quão novato aquele cara ainda era. Aceitar trabalho sem pagamento adiantado? Ele não estava preocupado em ser lesado depois? É normal. É seu primeiro trabalho ou algo assim? Carla estudou V por um instante. Suas palavras fizeram a expressão de V endurecer ligeiramente, mas ele não se preocupou em esconder a verdade. Sim, primeira vez. E esse cara ainda teve a audácia de perguntar se eles eram confiáveis. Ao menos ele foi honesto. Você se acostumará depois de mais algumas corridas. De qualquer forma, o depósito está pago. Mostre o caminho. Não vai demorar muito. Está perto. Apenas mantenha-se firme. V acenou com a cabeça para Cara, depois voltou-se para seus dois companheiros e fez um gesto para que se aproximassem. Vendo isso, Oliver e Jack finalmente baixaram a guarda. Cara voltou para sua equipe. E então, é bom trabalhar com os nômades. A voz de T-Bug soou pelo comunicador. Eles são sólidos. Mais do que isso, são eficientes. Achei que passaríamos dias rastreando os espectros, mas eles já os encontraram. Agora é só uma questão de chegar lá. Parece um trabalho fácil. Seu sinal está péssimo agora. Entrarei em contato quando você estiver em algum lugar com melhor recepção. Entrarei em contato mais tarde, T-Bug. Após encerrar a comunicação da equipe, Cara olhou para Jack e Oliver. Eles já encontraram um alvo. Só precisamos segui-los. Isso é que é eficiência. Oliver murmurou algo, lançando um olhar para as costas de V antes de voltar sua atenção para Cara. Ele franziu a testa. Pensando bem, talvez seja só impressão minha, mas você e aquele cara não se parecem um pouco? Semelhante. Cara pensou na aparência de V por um segundo antes de balançar a cabeça. Além da cor do cabelo, não nos parecemos em nada. O cabelo dele é mais curto que o meu, a pele é mais escura e ele tem traços ocidentais, enquanto o meu é mais oriental. Como é que nos parecemos? Talvez você tenha razão. Oliver coçou a cabeça, sentindo-se um pouco estranho com a própria impressão. É estranho, no entanto. Não tem a ver com a aparência de vocês, mas quando vi vocês dois ali parados por algum motivo, senti como se, não sei, como se fossem irmãos. Ou como se fosse a mesma pessoa parada no mesmo lugar. Talvez seja o jeito como vocês dois se portam. Eu também tive essa sensação estranha, Cara. Jack interrompeu. Observando as costas de V, ele me passa a mesma vibe que eu tive quando te conheci, Cara. Tipo, eu simplesmente sabia que a gente ia se dar bem. E essa sensação de segurança, como se ele fosse alguém com quem você pode contar. Você não costuma encontrar isso em Night City. Tecnicamente, as Badlands não fazem parte de Night City. Então, acho que você não veria isso em Night City. Cara disse isso, mas mesmo assim se virou para olhar para V novamente. Este trabalho acabou valendo muito a pena.
Alguns minutos depois. Detesto todos os carros de 2 lugares que existem. Espremido entre Oliver e Jack, Carl jurou para si mesmo que depois desse trabalho, nunca mais colocaria 3 pessoas em um carro de 2 lugares. Aguenta firme, Carl. Não disseram que o lugar era perto? Jack tentou tranquilizá-lo, mas então percebeu que o carro da frente estava diminuindo a velocidade. Viu? Parece que chegamos. V não estava mentindo. A viagem foi realmente curta. Mal se passaram 5 minutos antes de chegarem a um ponto alto na encosta de uma colina. De lá, eles tinham uma visão clara do acampamento abaixo, onde um grande grupo de pessoas havia se instalado. O símbolo dos Wrights era visível em cada um deles. Eles não têm vigias? Se eu fosse um Wright, colocaria uma sentinela aqui num instante. Ao sair do carro, Oliver observou o acampamento lá embaixo, incrédulo. Eles tinham chegado tão perto, conseguindo ver tudo de cima, e os espectros não tinham notado nada. V, que se aproximou a pé depois de estacionar, deu uma explicação a Oliver. Os espectros são, em sua maioria, párias de famílias nômades. Ou foram expulsos por algo imperdoável, ou partiram por conta própria. Esses caras não se importam com ninguém além de si mesmos. Eles só se juntam aos espectros para proteção. Fazer algo pelos outros? Esqueça. Um trabalho como ficar de guarda? Nem pensar. V gesticulou em direção ao acampamento. Além disso, esta é uma base temporária. Eles estão prestes a partir. Olhe para eles, já estão arrumando as coisas. Numa situação como esta, mesmo aqueles obrigados a ficar de guarda não vão permanecer por aqui. Do ponto de vista deles, quem sabe se algum outro desgraçado não vai tentar roubar as coisas deles enquanto eles não estiverem olhando. Eles nem confiam uns nos outros. Faz sentido. É preciso reconhecer o mérito dos verdadeiros nômades das Badlands. Eles entendem como as coisas funcionam. Agora que eles entendiam a situação, era a hora de começar o trabalho. Muito bem, qual é o nosso alvo? Oliver ativou seus sensores óticos Kiroshi e começou a escanear o acampamento. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.